Então nós vamos ler aqui em Hebreus capítulo 6, nós lemos o último domingo até o versículo 12, mas fomos até o versículo 6. Agora nós vamos dar continuidade do versículo 7 e até o 12. Diz assim, Hebreus capítulo 6, do 7 até o 12. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aquele por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continua cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, qual nós já cantamos hino que glorifica teu santo nome. Queremos, Deus, nesta noite ouvir a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, traga clareza aos nossos corações através da tua palavra. Fortaleça, Deus, a sua igreja, cada um que está aqui nessa noite, nossos visitantes, que possa se sentir bem. Abençoa, Deus. Também quero lembrar, Deus, da Rosinha e do Hélio que foram para Sinop, Deus, para ver a família, Senhor possa abençoar eles lá, que lá junto eles possam também glorificar teu nome e Deus manifestando a tua glória, Deus, no meio da sua família. Abençoa eles lá, Deus. Queremos estar aqui nessa noite adorando o teu santo nome. Oramos em nome do teu filho Jesus. Amém. Então nós falamos no último culto sobre a convicção da salvação, se você é convicto da sua salvação. E no versículo 6 fala que é impossível. Caíram-se, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento. Nós mencionamos que as pessoas que caíram, é impossível voltar ao arrependimento. São pessoas que são apóstatas, se apostataram da fé. Abandonaram a fé, conheceram Jesus, ouviram Jesus, soube todo aquilo que Jesus fez, mas negaram Jesus. Eles rejeitaram Jesus. Apostasia, amados, é algo assim que não tem volta, é ofender Jesus. Então nós vemos que esse povo é impossível voltar ao arrependimento, mas nós caímos às vezes em pecado. Mas nós podemos voltar quando nós confessamos o nosso pecado. Desde que nós não abandonamos a fé, desde que nós não desprezamos Jesus. E nós temos que crer que Jesus é suficiente. Ele veio e morreu por nossos pecados e nos salvou. Ele fez tudo por nós. O que devemos fazer é crer em Jesus. Entregar a nossa vida a Jesus, porque Ele fez tudo por nós. Ele nos salvou, Ele morreu pelos nossos pecados. Cristo nos regenerou. Então a obra salvadora é de Cristo. O que cabe a mim e você é obedecer, é aceitar, é crer em Jesus. E nós vemos aqui no versículo 7, dando continuidade daqueles que caíram, é possível renová-lo. Aí faz um contraste do campo, da chuva, e usa-se dois versículos do 7 e 8, que fala assim: de acordo com o símbolo convencional do Antigo Testamento, a terra é o povo de Deus,
conforme diz Isaías 5, do 1 ao 7. E também a chuva que cai é a palavra de Deus, conforme diz Isaías 55, 10, 11. Quero destacar o versículo 11 desse capítulo de Isaías, que a palavra de Deus não volta vazia. Então precisamos pregar. Como o irmão Júnior disse, nós precisamos pregar a palavra de Deus, que ela não volta vazia, ela transforma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Então, amados, precisamos pregar. A palavra de Deus não volta vazia. É a palavra que cai, a palavra de Deus ou o Espírito de Deus. A colheita proveitosa desse versículo 7 é a boa ação de Deus e traz bênção da vida eterna. Se nós estamos vivendo, semeando numa boa terra, nós vamos colher frutos. Aquele que prepara tem zelo e cuidado e receberá a bênção da parte de Deus. Então vale a pena, amado, nós servirmos ao Senhor. Nós investimos no reino de Deus, porque nós receberemos da parte de Deus uma bênção especial. Nesse capítulo, nesse versículo aqui, aqueles que se preparam têm zelo. Aqui são os que ouvem a palavra do Senhor e as praticam. O próprio Jesus disse, né, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam são semelhantes àquelas pessoas que construíram sua casa na rocha. Pode vir qualquer tempestade, pode vir qualquer tentação, luta, dificuldade, mas não vai cair, porque sua vida está baseada em Cristo. São aquelas pessoas que praticam a palavra de Deus, são da boa terra, são aquela terra adubada, fértil, e dão muitos frutos, sendo perseverante. As pessoas que recebem e ouvem a palavra de Deus, porque se posicionam, desejam servir, buscam viver uma vida que agrada ao Senhor, são as pessoas que ouvem. Essa é da boa terra. Você e eu temos semeado onde? Você tem dado fruto? A Bíblia fala, Jesus falou assim, que você é conhecida a árvore pelos frutos que damos. Se nós demos bons frutos, é conhecido as árvores. Se demos fruto que permaneça, aí será conhecido qual árvore que você está de fato enxertado. Qual árvore que você está arraigado? Quando você dá bons frutos. Então, se nós praticamos a palavra de Deus, nós somos do campo da boa terra, do solo preparado, e nós vamos frutificar. Esse versículo 7. E do versículo 8 aqui está dizendo também: mas se produz espinho e abrolho, é rejeitada, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimado. Tem outro lado também do campo. Primeiro nós vimos do versículo 7, ouve a palavra de Deus. Mas vemos aqui também outro lado, também ouve a palavra de Deus. Só que ao contrário, os que ouvem a palavra de Deus do versículo 7 são que produzem. Mas tem outros também que ouvem a palavra de Deus e não produzem. Ao contrário, produzem espinhos e abrolhos. Quem gosta de mexer com o campo, e temos aqui o Duarte que é agrônomo, né? O irmão Saulo que mexe com a colheita, planta algumas verduras lá, sabe que precisa cuidar da erva daninha, e o abrolho é a erva daninha. Os espinhos que precisa estar tirando, porque pode prejudicar a safra. Mas são essas pessoas que ouvem a palavra de Deus e são semelhantes a esses espinhos, porque produz espinhos, produz abrolho. Ele acolhe e se mistura com os salvos. É como Jesus falou do joio e do trigo. Está misturado dentro da igreja. Nós não sabemos quem é o joio e quem é o trigo, mas Deus sabe. Ele conhece cada um, quem é joio e quem é o trigo. Então nós vemos aqui nesse versículo 8 que esses que produzem espinhos e abrolho está misturado no meio do povo de Deus. Mas depois vira as costas para Deus, mostra quem é de verdade. Ele é um apóstata, um rebelde. E aqui fala claramente que o seu perto está a maldição, e o seu fim é ser queimado.
Essas pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas não honra a Deus e vira as costas para Deus, se rebelam contra Deus, o seu julgamento será conduzido por Deus. E será conduzido um julgamento, assim, um julgamento crucial, um julgamento eterno de Deus, porque não buscam arrependimento. Daqueles que se desviam, abandonam a fé por rebeldia, se deixa ser levado por qualquer vento de doutrina, e o seu fim é ser queimado. Pessoas inconstantes, está bem hoje, amanhã não está bem. Ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Aí Jesus fala também, segunda parte, aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam, é semelhante àquelas pessoas que colocaram sua casa na areia. Qualquer vendaval derruba e cai, e o tombo é terrível. O próprio Jesus disse. Então, amado, então vemos uma terra que produz bons frutos e uma terra que produz espinhos e abrolhos. E aqueles que produzem espinhos e abrolho, o seu fim é ser queimada. A pergunta é: o que você está produzindo? Porque se pelo fruto se conhece a árvore. Em qual terra você está semeando? Amados, não anulem, os meus irmãos, a santidade de Deus que foram ensinadas. Muitas pessoas estão anulando a santidade que foram ensinadas porque estão vivendo na impiedade. Quantas pessoas que viveram, ouviram a verdade, ouviram sobre a santidade, mas estão vivendo na impiedade. Então estão anulando aquilo que foi aprendido e ensinado, desprezando os ensinos de Jesus, desprezando o ensino da igreja, porque estão vivendo na impiedade. São essas pessoas aqui que o autor destaca, que é impossível, daquelas pessoas que produzem espinho e abrolho, é impossível voltar ao arrependimento, porque foram homens que criaram apostasia. Depois, amado, do autor fazer essas severas advertências sobre o perigo da apostasia, sendo muito direto de não vacilar na fé, ele vem e nos ensina: nós não podemos vacilar na fé. Estamos bem hoje e amanhã tropeçamos, somos inconstantes. Ele está dizendo para nós que nós atentamos a sua palavra, e no versículo 9 ele vem com uma mensagem: ó amados. Esse autor aqui no versículo 9 ele chama ó amados. É a única parte da Bíblia do livro de Hebreus que ele chama de amados, é a única vez. A única vez em todo o livro de Hebreus que ele cita ó amados. Dessa vez ele encoraja que esteja alerta sobre o terrível perigo. Ele vem nos alertando, e nós vemos aqui no período logo após a ressurreição de Jesus, que houve muita perseguição contra a igreja, e os judeus cristãos estavam em dúvida quanto à sua fé, e muitos abandonaram. Mas teve aqueles que essa carta foi endereçada para aqueles que são crentes verdadeiros, daqueles que eram cristãos verdadeiros. Ele encoraja que estejam alertas, e nós também precisamos estar alerta nesses dias de hoje. Não jamais devemos desistir da caminhada cristã. Calvino destaca: visto que as expressões precedentes ecoaram como trovões, e quem sabe atordoaram os leitores, tal aspereza carecia ser amenizada. Então Calvino está dizendo, que mesmo que foi difícil do capítulo 6, palavras duras, agora ele vem no versículo 9, que há uma solução, há esperança para aqueles que são salvos, que devemos manter a esperança no Senhor. O assunto anterior, de fato, amados, traz um cheque sobre as suas condições, ou a sua convicção da salvação. Será que você tem dúvida da sua salvação? Traz em xeque o seu estado espiritual. Será que eu sou salvo mesmo?
Então o autor aqui ele está endereçando para aqueles que são salvos, para eles confiar no Senhor, para ter esperança que há coisa melhor pertencente à salvação. Nós podemos gozar da salvação nessa terra mesmo, quando nós estamos na presença do Senhor. Na mesma linha do pensamento, Kistemaker diz: os destinatários da epístola não devem pensar que eles são os apóstatas descritos na passagem precedente. Ao contrário, o autor encoraja-o ao assegurar que eles receberão melhores coisas pertencentes à salvação. Há coisas boas, amados, se nós esperarmos em Deus, se nós confiarmos em Deus. Nós podemos usufruir das bênçãos do Senhor, quando nós vivemos pela fé. Por isso que Martinho Lutero, ele disse: o justo viverá pela fé, lá em 1500. O próprio Paulo já tinha escrito lá em Romanos: o justo viverá pela fé. E nós temos que viver pela fé. A fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção e o fato das coisas que estamos esperando, que nós não vemos. Essa é a fé. A fé é viver pelas coisas que a gente não vê, não estamos vendo. Então no versículo 9, quando nós diz assim: quanto vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então a pergunta fica para nós nessa noite: nós somos verdadeiros cidadãos do céu? Porque Deus tem compromisso, amados, com os salvos. Ele não tem compromisso com os ímpios. Os ímpios, eles estão fazendo as coisas de mal a pior. E lá em Pedro fala assim: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vão parar os ímpios? É com dificuldade mesmo que o salvo, nós somos salvos, é com dificuldade que o justo é salvo. E onde vai parar os ímpios? Então, amados, que Deus tem compromisso com os salvos. Deus não nos salvou porque somos melhores que os outros, mesmo que ninguém é merecedor, mas foi por seu amor, é através do seu amor. E o amor de Cristo, amado, é a grande marca do cristianismo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a grande marca do cristianismo é o amor de Cristo por nós. Ele nos amou. Se cremos, amado, nessa mensagem do Evangelho de Cristo, quem crer e for batizado será salvo. Então, se nós somos salvos e nós cremos nessa mensagem, então nós devemos viver como salvos. A pergunta, mais uma vez eu falo: temos vivido como verdadeiros cidadãos do céu? Se somos salvos, temos que viver como salvos. Deus oferece uma bênção especial, resultado dos que se tornaram filhos de Deus. Então o autor dessa carta, diante dos fatos, deram a ele a certeza dos que os verdadeiros leitores continuariam a produzir boas obras e receber a bênção da salvação de Deus. O autor escreve para os amados que pertencem à salvação, sem a possibilidade da perda da salvação, tendo certeza, amado, que o destino dessa carta é para pessoas salvas. Se nós que já somos salvos, amados, é para nós nesse tempo de hoje. Há 2000 anos atrás foi escrito esse livro, e nós estamos num tempo pós-modernismo, e nós vemos tantas coisas. A facilidade que nós temos hoje, esses irmãos aqui não tinham nenhuma facilidade, eles não tinham acesso a nada, eles não tinham condução para ir visitar outra cidade, era a pé, a cavalo, toda dificuldade, não tinha luz, não tinha energia, não tinha água, nada, mas criam em Deus, tinha esperança em Deus, e nós temos toda a facilidade, temos uma vida boa, mas temos vivido como salvos. A salvação, amados, deve ser uma ação progressiva. Cada dia nós precisamos nos santificar.
A nossa salvação é o maior presente que nós alcançamos através de Cristo. A salvação é gratuita. Nós recebemos esse presente imerecido. Eu estava ouvindo o pastor falando sobre, achei interessante, sobre Zaqueu. Zaqueu, ele tem uma música, né? Fala, olha para mim, aquela música do Zaqueu, mas jamais Zaqueu falou, olha para mim. Não foi Zaqueu, nada de Zaqueu. Foi Jesus que viu Zaqueu. Jesus que chegou, olhou para cima. Zaqueu, chamou o nome de Zaqueu. Desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. Aí eu fico pensando que Zaqueu imaginou. Como é que Zaqueu imaginou, como é que Jesus sabia o meu nome? Como é que sabia que onde é minha casa? Como é que ele chamou pelo meu nome? Sabe que ele sabia também que eu era um ladrão? Ele imaginou, se ele chamou pelo meu nome, ele sabe até que eu sou ladrão. E de fato, Zaqueu era um ladrão. E Jesus vai lá e posa na casa de Zaqueu. E aí Zaqueu toma uma decisão incrível da transformação da vida dele. Ele que tinha roubado muita gente, ele falou que hoje eu devolverei 4 vezes mais daquilo que eu roubei, defraudei alguém. E Jesus disse algo fenomenal: hoje houve salvação nessa casa. Então, amado, Zaqueu está no céu, porque houve salvação nessa casa. É a confirmação de Jesus. Ele já está no céu. Eu e você precisamos caminhar rumo ao céu, viver uma vida santa que agrada ao Senhor, uma vida de piedade, de temor, uma vida transformada, como a vida de Zaqueu. A evidência da vida dele que ele foi salvo porque ele devolveu aquilo que ele roubou. O Deus dele não era mais dinheiro, o Deus dele era o Deus Salvador. Glória a Deus. Então, amados, a nossa salvação é o maior presente que alcançamos através de Cristo. Não podemos mais retroceder, não podemos mais voltar atrás. Como um campo que se planta para obter frutos, como uma boa colheita, dessa forma teremos valor se dermos frutos. Então, de fato, nós devemos progredir na fé. Devemos produzir na medida do possível, que nós não sejamos indolentes, como diz no versículo 12, negligentes, mas como filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, e que devemos frutificar. Você tem dado fruto? Precisamos frutificar, amados, dar fruto. O irmão Júnior destacou bem de nós fazer a obra do Senhor, falando de Cristo para outras pessoas, sem titubear. Temos que não perder a oportunidade. O que são pertencentes à salvação, como diz no versículo 9? Tornar-se, provar o dom celestial, versículo 9. Quanto a vós, todavia, ó amado, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. A verdadeira marca de um cristão, de um salvo, primeira coisa, ele ama a Deus de todo o coração. E consequentemente, amados, se ele ama a Deus, a prova que ele ama a Deus, ele ama o próximo. Amor ao próximo, amados, não é só aquela de boca para fora, mas é na prática. O próprio João fala que nós não devemos amar as pessoas só de língua, de boca para fora, mas na prática devemos amar as pessoas. E esse amor começa na sua casa. Como você tem amado a sua esposa, seu esposo, seus filhos, da sua família? Você tem amado? Hoje, fazendo a aula, foi feita uma pergunta de manhã: o que é mais fácil, você perdoar ou pedir perdão? A maioria disse que é mais fácil pedir perdão. Eu, ao contrário, acho mais difícil de perdoar. Imagina que alguém te ofendeu, alguém traiu você, alguém que até matou seu filho, e você perdoar. Mas o próprio Jesus falou: se você não perdoar no íntimo do seu coração, você não perdoou. Porque muitas pessoas falam: eu te perdoo, mas não quero mais conversar com você, não quero mais
ter relacionamento. Então não perdoou. Se perdoou, está perdoado, né? Se perdoou, você esquece. É como aquele credor incompassível que Jesus contou. Daquele rei que perdoou uma quantia tão enorme e o servo não perdoou uma quantia tão pequena. Então, amados, nós precisamos amar as pessoas verdadeiramente. Fazer o bem para o próximo. Demonstrando na prática como também visitando as pessoas, ajudando as pessoas, convidando as pessoas para estar junto com você, preferindo servir do que ser servido. Essa é a marca do cristão, do salvo. Você serve, você não espera as pessoas te servir. Como que nós gostamos de ser servidos? Até em casa, se nós não policiarmos, nós queremos que as pessoas servam você. Melhor servir. O próprio Jesus falou: o Filho do Homem não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir. Então nós também devemos servir uns aos outros. É uma evidência dos salvos. E não a causa, eles são a causa das pessoas que são salvas. Pratica isso. Não que as boas obras, amada, é a causa da sua salvação, de maneira alguma. Evidentemente, essas pessoas que praticam isso são pessoas maduras. E quem amadurece você, não é você não. Não é eu, com nossas forças. Mas é Deus que nos amadurece. É Deus que nos capacita. Gluten diz assim: aquele que demonstra amor servindo aos santos, estão exibindo resultado daquilo que são melhores. O que pratica o amor e trabalho, não há como se separar um do outro. E nós vemos no versículo 10, que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor. Veja, amados, que há uma ligação do amor com o trabalho. Não pode falar: eu amo você, e não faz nada em prol do seu próximo. Se você ama as pessoas, se você ama o reino de Deus, você quer trabalhar. Eu amo a Deus, mas então eu vou me envolver na obra. Amor e trabalho, elas têm que andar junto. O amor não restringe a sentimento, porém impele para a ação que ajuda o semelhante. Você desenvolve o trabalho, você se esforça, você se dedica a ajudar o semelhante. O amor a Jesus busca a comprovação, amado, no serviço aos santos. Você investe no reino de Deus, você se esforça em abençoar o povo de Deus. Lá em Efésios fala que nós devemos ajudar as pessoas, mas principalmente o da família da fé. Não devemos desprezar o nosso irmão. Mas se você de fato é salvo, isso acompanha a salvação. Isso evidencia na vida dos salvos. Com resultado, amados, conforme diz o versículo 10, que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do seu amor. Deus jamais comete injustiça. Ele é o justo juiz. E que olha para cada um. Ele sabe como você tem se dedicado em realizar a obra do Senhor. Ele sabe de tudo. Ele conhece seu coração. Ele sabe do seu empenho, se você faz para Deus ou para si. Se você faz de coração ou só faz para buscar a glória dos homens. O próprio Jesus, na época de Jesus, muitas pessoas buscavam a glória dos homens. Até criam em Deus, até diziam que era discípulo de Jesus, mas tinha medo dos homens, porque buscavam mais glória dos homens. E hoje não é diferente também. Do seu esforço em ajudar o necessitado, Deus vê tudo isso. Do seu investimento no seu reino, o seu coração puro para com Ele, é quando você prioriza o reino de Deus. Deus vê tudo isso, amados. Ele não é injusto para conosco, Ele vê tudo, Ele sabe dos seus esforços. Deus não é injusto. Nós muitas vezes cometemos injustiça. Às vezes não honramos as pessoas que deveríamos honrar. Às vezes não respeitamos as pessoas. Às vezes não temos um coração grato para as pessoas que às vezes fazem um favor para nós.
Facilmente, quando a pessoa não faz mais um favor para você, você já vira as costas e já despreza. Mas Deus não é injusto. Aquele que de fato faz isso e evidencia o seu amor e o trabalho no reino de Deus, amado, que Deus vê tudo isso, isso são frutos de um salvo. É de uma vida transformada. Por que você faz isso? Por quê? Porque Cristo te salvou. Cristo te transformou. Por isso que você faz isso. É por isso que você realiza boas obras, porque Cristo te salvou. É para a glória de Deus. Porque você tem uma vida transformada. E está ligado nessa vida transformada é o amor e o trabalho. E não há separação quando há amor pelas coisas do Senhor. Evidentemente ou naturalmente você vai trabalhar. Você quer se envolver. Você quer servir. Porque você ama a Deus. Não há separação. Mas uma coisa, amado, Deus não lhe recompensa no sentido de lhe pagar o que é devido. Deus não deve para ninguém. Mas com a sua generosidade, galardoa por aquilo que realiza, com a força da sua graça. Deus não deve para ninguém. Deus não tem obrigação com ninguém. Nós não somos merecedores. Atos 10, nós estávamos falando sobre o Cornélio centurião. Lá fala que ele era um homem piedoso, generoso, fazia esmola, orava a Deus, mas ele não era salvo, porque ele não tinha conhecido Jesus ainda. Mas pode falar, mas como que um homem desse não é salvo? Ele faz boas obras, mas ninguém é merecedor da salvação. As boas obras não salvam ninguém. Mas Deus foi ao encontro dele, ele agradou Deus, e Deus foi ao encontro dele, enviando seu discípulo Pedro para que falasse de Jesus, falasse do seu amor, e ele creu em Jesus, e não só ele, toda a sua casa. Então, meus queridos, nós precisamos saber que Deus não deve nada a ninguém. Deus quer que nós sejamos fortalecidos e vivendo uma vida que agrada, que obedeça a Ele diariamente, como salvo. Calvino diz sobre as obras: não são propriamente a nossa obra em si que Deus considera, mas a sua graça em nossa obra, vendo a obra do Espírito Santo nos capacitando. Quando o Espírito Santo nos constrange e enche nosso coração, nós vamos de fato se esforçar, nós vamos de fato amar, nós vamos se dedicar nas coisas de Deus. Vamos fazer com amor, com alegria, sem peso. Porque o Espírito Santo enche nossos corações, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não é nós agindo com nossas forças, é o Espírito Santo nos enchendo, nos capacitando. Portanto, amados meus irmãos, a causa da nossa salvação não se deve extrair dessa passagem nenhuma conclusão referente aos méritos das obras. Nem é possível determinar desse fato que as obras são uma dívida. Então, em toda a Bíblia não existe outra fonte de salvação além da graciosa misericórdia divina. As pessoas lá fora, elas querem fazer boas ações, querem se aparecer, querem buscar a glória dos homens, achando que vai conquistar o coração de Deus. Não. A salvação unicamente, amados, é pela graciosa misericórdia de Deus, é pela bondade e misericórdia de Deus, é pela sua graça maravilhosa que nos alcançou. Ele nos viu, Ele nos achou, Ele que nos salvou. Então, no final do versículo 10, pois serviste e ainda serviste ao santo, prova cabal que os salvos sempre farão o serviço até o fim, que são coisa pertencente à salvação. Nós fazemos porque Jesus nos salvou. Eu vou fazer até o fim porque eu sou salvo. Por isso que eu faço a obra do Senhor, por isso que você vai fazer a obra do Senhor, porque você é salvo, você vai fazer até o fim, que são pertencentes à salvação. Você não vai fazer para agradar fulano,
ciclano, você vai fazer porque você tem um compromisso com Deus. Você ama Deus. Você tem prazer de estar na casa do Senhor. Até quando, amados? Até o fim. Até Jesus nos buscar. Ou até quando Deus nos levar, que nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso que nós temos estudado o livro de Hebreus, já estudamos, ouvimos anteriormente, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração, como o povo de Israel fizeram no passado, morreram no deserto, por causa da dureza dos seus corações. No versículo 11, desejamos, porém, continua cada um de vós mostrando até o fim. Até o fim, amados, a mesma diligência. Verdade que Deus que nos enche da sua sabedoria e da maturidade. Mas verdade também que os cristãos devem fazer a sua parte, progredindo com perseverança através da fé. Como está a sua fé em Deus? Se a sua fé está pequena, peça a Deus, Deus aumente minha fé. Às vezes eu tenho andado com uma fé tão pequena, às vezes uma luta pequena que eu passo, uma dificuldade que eu passo, parece que me abala a minha fé, até às vezes eu chego a duvidar, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está presente comigo? Será que Deus está me ouvindo? Talvez porque eu não estou ouvindo Deus, Deus não está falando comigo, mas Deus fala todo dia. Só de fato de nós levantarmos, respirarmos e andarmos, caminharmos e trabalharmos, vestir a nossa roupa, dormir, ter a nossa casa, as bênçãos, Deus se manifestando, a sua glória é manifesta todo dia. Só você vê os pássaros cantando, o ar respirando, é a manifestação da sua glória. Deus está no controle de tudo, Deus não desampara os seus filhos. Deus falou, prometeu que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Não duvide de Deus, peça a Deus, Deus aumente minha fé. Então nós vemos aqui que devemos viver com essa diligência até o fim. Verdade que Deus nos enche da sua sabedoria. O autor admoesta os cristãos, amados, a viver diligentemente, progredindo com plena certeza da esperança, a viver no caminho de Cristo, resistindo às tentações do desânimo, de não se enfraquecer na fé, mantendo a esperança viva no Senhor. Essa esperança deve estar viva mesmo diante das lutas, angústias, porque sempre às vezes vai vir alguma angústia, alguma tristeza vai vir nos abater. Porque nós estamos neste mundo caído, e sempre vai vir essas lutas, essas angústias, mas nós precisamos estar convictos em viver num caminho estreito, o caminho da salvação, manter-se diligente até o fim. Amém? Até o fim. Só que nós não estamos sozinhos, amados, neste mundo. Sozinhos nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, mas se Cristo está em nós, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então precisamos manter essa diligência até o fim, esse cuidado com Deus, esse esforço, precisamos manter essa disposição em servir o Senhor. E no versículo 12, amados, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O autor destaca e nos orienta que não sejamos indolentes. Indolente é aquelas pessoas tardio, alguém insensível, indiferente ou preguiçoso. O grande adversário da humanidade, pode ser meu, pode ser seu, o grande adversário, amados, é pessoas indiferentes, o indiferentismo. Sabe aquela pessoa indiferente? Estou nem aí, não mexendo comigo, estou nem aí, deixa que se exploda. As pessoas indiferentes.
Pessoas indolentes, como fala aqui, insensível. Não chora por ninguém, não se preocupa com ninguém, só pensa em si. Uma pessoa preguiçosa, que não trabalha, que não se esforça, tudo que é na mão. Quando não vem as coisas na mão, reclamam, murmuram. Pessoas indolentes. Então, nos orienta aqui que nós não devemos ser indolentes, mas imitadores daquele que pela fé, homens e mulheres, deram sua vida em prol de Jesus. Nós não compreendemos, amados, esses homens e mulheres que deram sua vida, porque nós não demos nossa vida em prol do reino de Deus como esses homens e mulheres deram. Você não entende, porque, nem eu vou entender, porque eles morreram em prol de Jesus. Sangraram por causa de Jesus, foram torturados por causa de Jesus, sofreram horrores por causa de Jesus, estavam vivendo uma vida aqui sendo perseguidos, ameaçados de morte, e muitos foram mortos. O próprio livro de Hebreus depois destaca os heróis da fé. Então nós temos que ser imitadores dessas pessoas que de fato deram sua vida em prol de Jesus, compreenderam os ensinos de Jesus e creram nas suas promessas. Nós precisamos acreditar e crer na promessa de Jesus, que um dia Ele virá e buscará a sua igreja. Nós sairemos, nós de fato, todo o tempo, nós iremos morar com Cristo e sairemos desse sofrimento. Mas se nós crermos na promessa de Deus, e Jesus amado ofereceu para nós essa graça maravilhosa, esse favor imerecido. Ele deu a salvação para nós, custou o sangue de Jesus. Não foi ouro e prata não, foi muito mais que pedra preciosa. O sangue de Jesus, que verteu lá na cruz, com um sofrimento terrível, para nos dar de graça a salvação. E ele fala, quando Jesus diz, bem-aventurados aquele que pode de fato dar, melhor dar do que receber. Jesus diz, de graça recebeste e de graça dai. Ele deu sua vida por nós, então nós precisamos apenas se esforçar em servir ao Senhor. Vir na casa do Senhor, não sinta um peso, uma obrigação, mas vem com prazer em adorar o Senhor. Você estando aqui no meio do povo de Deus, será ajudado, e nós podemos ajudar uns aos outros. Se você está com dificuldade, está passando luta, compartilhe com a igreja. É a forma de você estar fortalecido no Senhor, com uma chama acesa no seu coração, quando você de fato está no meio do povo de Deus. Então, amados, nós vemos que esses homens e mulheres, que isso nos constrange a vivermos em todas as nossas ações neste mundo, a se dedicar com muita alegria no serviço do seu reino. Nós devemos ser fervorosos quando ele fala que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Nós precisamos ser fervorosos, pessoas que oram, pessoas de fé, que são de fato os que herdarão as promessas, como muitos alcançaram. Esses homens de fato alcançaram a promessa, já estão na glória celestial. E nós, é um desafio, amado, todo dia, olhar para nós, Deus, onde eu posso melhorar? Onde eu posso ser um melhor crente, que agrada ao Senhor? Não quero ser, às vezes as pessoas sempre olham para os outros do lado, não quero ser como aquele crente, não quero ser com aquele fulano, não, faz muitas coisas erradas. Então, a maneira de você falar para a pessoa, então, como que tem que ser então? Então eu quero ser assim de fato como você está falando, mas ser melhor ainda. Às vezes a pessoa aponta muito para os outros, os erros dos outros, mas aí você aponta a oportunidade de você falar do amor de Cristo. É o ponto de você também ser exemplo para essas pessoas. Se a pessoa olha que você não é igual aos outros, então você fala do amor de Cristo. Fala, porque eu sou salvo, Cristo me salvou. Então, amado, Cristo é o nosso maior exemplo.
E daqueles que foram de fato amados, esses homens foram parecidos com Cristo, eles de fato herdaram a promessa e foram verdadeiros cristãos, porque eles eram imitadores de Cristo. Esses homens, amados, foram gigantes e heróis da fé. Eles viveram por meio da obra perfeita de Cristo. Eles não viveram para si, viveram para Deus. A obra de Cristo foi perfeita na vida deles. Eles tiveram compromisso com Deus. John Stott afirma que alguma forma de sofrimento é praticamente indispensável para a santificação. Se nós queremos viver em santidade, e a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá Deus, nós precisamos, todo dia, amados, matar o nosso eu, se abdicar das coisas do mundo, não se envolver com as coisas do mundo, mas viver em santidade. Todo dia nós precisamos nos abdicar, todo dia precisamos viver em santidade e viver uma vida que agrada ao Senhor. Então esses homens aqui, eles herdaram a promessa, e também Deus traz essa mensagem para nós. Se nós continuar firmes no Senhor, vivendo uma vida de diligência, nós vamos herdar a promessa. Eu tenho certeza que se eu perguntar quem quer ir para o céu, todos vão dizer: eu quero ir para o céu. E se perguntar para você: mas você vai para o céu? Muitos podem dizer: eu vou. Mas você está baseado em que sua salvação? Nas minhas obras? A Bíblia fala que nas obras não são salvos. Eu faço muitas coisas boas, mas essas coisas boas não levam à salvação. A única forma das pessoas entrar para o céu é quando crê em Jesus, quando se arrepende dos seus pecados, toma uma decisão. É a única forma, amado, quando entrega a sua vida a Cristo. É a única forma para as pessoas entrar para o céu. E na conclusão dessa mensagem, eu quero lembrar as palavras de Jesus, confortando os discípulos: que neste mundo passarei por muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também poderemos vencer. Estarmos neste mundo, amados, mas não pertencemos a este mundo. Que as nossas ações sejam santas, puras, em toda circunstância. Você não pode buscar a Deus por circunstância favorável, você tem que buscar a Deus em qualquer circunstância. Pode ser ruim ou boas, mas eu busco a Deus. Somos servos, e como servos, amados, nós devemos servir incondicionalmente, sem murmurar, sempre fazendo como fosse para o Senhor em todas as ações nossas neste mundo, fazendo para o nosso Salvador. E quero lembrar, amado, do ensino de Jesus, mais um ensino. Ele diz em Mateus 7, 13 e 14, ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus está dizendo: entrai pela porta. Se você vai fazer uma mudança na sua casa, e você tem que levar um guarda-roupa, tirar um guarda-roupa, geladeira, tem que ser uma porta larga. Se for uma porta estreita, você sofre para tirar. Eu já teve uma casa que eu tive que ir lá pedir para o cara da vidraçaria tirar a porta, porque não coube a geladeira, que era mais larga que a porta. Então, quando Jesus fala assim: entrai pela porta estreita, que é difícil, que é a porta estreita, que entra pela porta estreita, amado, como diz no versículo 14, tem um caminho ainda que conduz para a salvação, e além de você entrar na porta estreita, que já é difícil, mas é o caminho que leva para a salvação, você tem que continuar conduzindo pelo caminho. O caminho que conduz à salvação é um caminho estreito. Mas que caminho que leva para a salvação? É um caminho que você não pode olhar nem para a esquerda nem para a direita. Você tem que olhar somente para Jesus. Mas tem um caminho largo, o caminho largo que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas o caminho estreito, é apertado, e são poucos que acertam com ela. Então a vida
que é salvo, dos que são salvos, que pertence à salvação, é estar no caminho estreito. Entra pela porta estreita e continua no caminho estreito, até chegar ao céu. É perseverança, amados. É você se esforçar. É você olhar para Cristo. É você deixar Deus dirigir a sua vida. Se você olhar para as suas forças, você não vai chegar a lugar nenhum. Suas habilidades também não vai te levar a lugar nenhum. Mas quando você olhar a sua fraqueza, sua deficiência, e olhar para Jesus como aquele publicano disse: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. A Bíblia fala que aquele publicano foi restaurado. E não aquele fariseu que olhava com arrogância. Amados meus irmãos, se entramos na porta estreita, porque andamos também no caminho estreito, é o caminho do céu. E isso deve ser a esperança para nós. É perseverar no caminho estreito, que é o caminho que leva a nós e nos conduz à salvação. Amém? Que você e eu possamos manter a fé viva no Senhor, olhando para Jesus. Possamos manter a direção certa, amados. Possamos pedir a Deus que Deus possa renovar nossas forças. Possamos estar perto do Senhor, servindo o Senhor com amor, com alegria, sendo verdadeiros cristãos, aquele que glorifica ao Senhor.